Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no Diário SA. Hoje a gente vai fundo no HGR-11, o Fundo de Renda Urbana da CSHG, para destrinchar aquele relatório gerencial de setembro de 2025. Tem bastante coisa para a gente olhar aqui, viu? Nossa missão, como sempre, é separar o joio do trigo, né? Pegar os números, as estratégias, o que a gestão está dizendo nas entrelinhas, e, enfim, entender o que realmente importa para quem acompanha o fundo. Exatamente. E esses relatórios são como um raio-x mensal do fundo, né? É ali que a gente vê a saúde financeira, se os imóveis estão alugados, se a estratégia está caminhando. É, assim, essencial para qualquer investidor de FI. Então, bora começar pelo cenário geral. Setembro foi um mês curioso, digamos assim. A Selic lá em cima, 15% ao ano, travada, mas o IFIX, que é o nosso termômetro dos FIIs, me bate um novo recorde histórico. Fechou em 3.589 pontos. Como pode isso? Pois é, parece até contraintuitivo, né? Mas o IFIX subiu sim, 3,3% no mês. E o interessante é que quem puxou essa alta foram os fundos de tijolo, que subiram, olha só, 4,3%. Mesmo os de papel mais ligados ao CDI subiram 1,4%. Essa resiliência realmente chama a atenção. Mas o que explica essa força toda com juro tão alto? Tem alguma mágica aí? Não é mágica, não. São vários fatores combinados, na verdade. Aqui dentro, a gente viu as expectativas de inflação futura dando uma aliviada. A curva de juros fechou um pouquinho. Isso ajuda, né, na precificação dos ativos de longo prazo. E também tivemos dados mostrando uma freada na economia, tipo o PIB do segundo tri mais fraco e até, veja bem, deflação no IPCA de agosto. O Copom até manteve a Selic e disse que o juro fica alto por mais tempo, mas, assim, o mercado parece ler que o remédio está funcionando, sabe? Talvez o pico dos juros esteja próximo, quem sabe uma queda lá para 2026. Assim. E teve um empurrãozinho de fora também, né? O tal do Fed americano. Com certeza. A decisão do Federal Reserve de cortar os juros básicos deles em 0,25% foi, assim, música para os ouvidos do mercado global. Isso acaba jogando dinheiro para cá, para ativos de mais risco, como os FIIs. E eles ainda sinalizaram mais 2 cortes até o fim do ano. Imagina se isso rolar mesmo e a taxa lá fora cair para perto de 3,5%, a tendência é o fluxo para cá continuar forte. Entendi, faz sentido. Mas aí o relatório toca num ponto que me deixou pensando. Essa deflação do IPCA em agosto. Isso pode azedar o rendimento de quem tem muito contrato atrelado à inflação, né? Como é o caso de muitos CRIs e, bom, até do HGR-11, certo? Pode sim, mas pontualmente. O reajuste negativo pode diminuir a receita naquele mês específico, entende? Só que é importante lembrar que isso não afeta o retorno real do investimento, que é o que importa no longo prazo. A gestão do HGR-11 até comenta isso, sugerindo que se o mercado exagerar na reação e as cotas caírem, pode até ser uma oportunidade de compra. No geral, mesmo com a Selic alta, a percepção é que muitos FIIs, especialmente os de tijolo, ainda estão baratos se você olhar o valor dos imóveis que eles têm dentro. Faz sentido, faz sentido. E só para fechar o cenário, os setores de tijolo realmente bombaram em setembro no IFIX. Renda urbana subiu 3,8%, logística e shoppings ali empatados com 3,7%, até lajes corporativas com 2,7%. Mostra que o apetite por tijolo voltou com força mesmo. Beleza, cenário entendido, agora sim, vamos mergulhar de cabeça no HGR-11. Quais são os números gerais dele no fim de setembro? Como é que está a foto do fundo? Olha só os dados principais que eu peguei aqui. Patrimônio líquido bateu 3 bilhões de reais. Isso dá uma cota patrimonial, o valor contável, né, de R$ 128,16. Só que no mercado a cota estava sendo negociada um pouquinho abaixo, R$ 126,91. E aí a gente chega naquele indicador famoso PVP, o preço sobre o valor patrimonial, dividindo um pelo outro dá 0,99, ou seja, quase 1. Isso é bem interessante porque mostra que aquele desconto que a gente via nas cotas em relação ao valor dos ativos diminuiu bastante. O mercado parece estar precificando o fundo mais perto do seu valor justo, contável, vamos dizer assim.
E como foi a performance financeira em setembro? Rendimento, lucro, o que pingou? Bom, a receita total do fundo foi de 1,9 por cota. Aí, depois das despesas, o resultado que poderia ser distribuído, o chamado lucro caixa, ficou em 0,83 por cota. Peraí, mas eles anunciaram e pagaram 0,95 por cota em outubro, referente a setembro. Pagaram mais do que lucraram no mês. Como assim? Exatamente. Distribuíram 95 centavos, vindo de um resultado de 83 centavos. Isso significa que o fundo usou 12 centavos por cota daquela reserva de lucros que ele vai acumulando justamente para esses momentos, para suavizar. Olhando o histórico, 95 centavos tem sido o padrão mensal deles, tirando aqueles pagamentos maiores em junho, que foi 1,55, e dezembro passado 1,90, que provavelmente incluíram algum ganho não recorrente, uma venda ou algo assim. Ah, entendi. Então a ideia é manter a previsibilidade para o cotista, isso. Mesmo que o mês gere um pouco menos, eles complementam com a reserva para manter o rendimento estável. Uma estratégia de gestão para, digamos, suavizar as flutuações mensais. Precisamente. Isso dá uma segurança maior para quem investe pensando na renda mensal, né? Mas, claro, é sempre importante acompanhar se essa diferença entre resultado e distribuição não vira regra por muito, muito tempo. Tem que ficar de olho. Certo, bom ponto. E como está a operação dos imóveis? Alguma novidade nos aluguéis, vacância? Como é que está o dia a dia ali? Aqui tem boas notícias. O relatório diz que não teve nenhuma saída de locatário em setembro. Isso é ótimo, ponto positivo. E os indicadores operacionais continuam muito fortes. Fortíssimos, eu diria. A vacância física, ou seja, o espaço vago nos imóveis, está em apenas 0,8%. Gente, isso é quase nada. E o prazo médio que ainda resta nos contratos de aluguel, o famoso WLE, né, Weighted Average Lease Expiry, está em 9,7 anos. É muito tempo. Nossa, quase 10 anos de contrato pela frente, em média. E com vacância perto de zero, isso deve trazer uma tranquilidade danada para a receita, imagino eu. Total. Essa combinação é o sonho de consumo de muito fio de tijolo. Contratos longos, a maioria deles atípicos, aqueles feitos sob medida, sabe? Difíceis de rescindir, com multas bem altas e quase tudo ocupado. Dá uma previsibilidade de fluxo de caixa enorme e profundo. Mas sempre tem alguma coisinha pontual acontecendo, né? Aquela loja do Mineirão que eles mencionam. Ah, sim, a loja Mineirão lá em Rio Branco, no Acre. Ela ainda está em processo de devolução. O locatário precisa terminar umas obras de adequação antes de entregar as chaves de volta para o fundo. Enquanto isso não acontece, o aluguel continua sendo pago, claro. Mas é um imóvel que vai ficar vago em breve, tem que monitorar isso. Entendi. E a outra novidade é sobre o grupo DMA, que é dono dos supermercados Mineirão e EPA, né? Parece que tem aluguel para renegociar aí. Tem sim. A gestão informou que iniciou conversas para revisar os aluguéis de 6 lojas alugadas para o DMA. O argumento é que os valores atuais estão defasados em relação ao mercado. Prometeram atualizar a gente sobre o andamento disso nos próximos relatórios. Isso pode ser interessante. Se conseguirem um aumento relevante nesses 6 aluguéis, pode dar um gás na receita lá na frente. Mas imagino, renegociar contrato nunca é tão simples assim, né? Não é mesmo, tem todo um jogo ali. Depende do poder de barganha de cada lado, das condições atuais do mercado para aquele tipo de imóvel na região específica, mas o fato da gestão estar falando disso abertamente sugere que eles veem uma defasagem clara e acreditam que tem bons argumentos para conseguir um valor maior. É algo para ficar de olho, sem dúvida. Tem um potencial de destravar valor aí. Falando em destravar valor, e aquele projeto de desenvolvimento, o Passeio Dutra, a obra está acabando mesmo? Tá na reta finalíssima. O avanço físico acumulado em setembro chegou a 98,6%. A previsão era concluir tudo agora em meados de outubro. Faltavam só detalhes mesmo, o piso emborrachado na área infantil e na academia, paisagismo, comunicação visual. Coisa pouca, acabamento. E já tem data para inaugurar? Para o pessoal poder ir lá? Olha, a data oficial ainda estava em avaliação quando o relatório saiu, mas o espaço seria aberto ao público assim que o checklist final da obra fosse aprovado. Então, a qualquer momento podemos ter novidades sobre a operação começando de fato.
E a conclusão dessa obra é um marco importante. Primeiro, porque, é óbvio, param os custos de construção, né? Segundo, porque o ativo fica pronto para começar a gerar renda, seja com a locação dos espaços que ainda faltam, seja com uma possível venda futura, dependendo da estratégia da gestão. É mais um potencial motor de receita profunda entrando em jogo. Legal, legal. Agora vamos mudar de marcha um pouquinho e olhar a parte financeira mais estrutural. Dívidas, alavancagem. Como a HGRU 11 está nesse quesito? Está muito endividado? O nível de alavancagem, que é basicamente o quanto o fundo pegou emprestado em relação ao tamanho do seu portfólio, estava em 5,8% no final de setembro. Isso é muito ou é pouco? O que você acha? A gestão classifica como um nível saudável. A explicação que eles dão é que essa dívida foi usada estrategicamente para comprar mais imóveis e fazer o fundo crescer, sem precisar emitir novas cotas o tempo todo e diluir o cotista, entende? E eles garantem que monitoram isso de perto. Entendi. E essa dívida vem de onde? São empréstimos bancários comuns? A maior parte vem de CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. São aqueles títulos de dívida que são garantidos pelos próprios aluguéis ou vendas de imóveis. No final de setembro, o saldo devedor total desses CRIs, que tenham os nomes específicos, como Macro, Sendas, IPCA, CDI, Unamint, era de 173 milhões. E tem um plano para pagar isso? Ou fica rolando a dívida? Tem sim. O relatório mostra um gráfico bem claro com a projeção de desalavancagem. A ideia é ir reduzindo esse saldo devedor e a porcentagem de alavancagem aos poucos, ano a ano. Pelo gráfico que eles mostram, a expectativa é que essa dívida via CRI chegue a zero lá por 2033. É um plano de longo prazo. Mas além dessa dívida financeira dos CRIs, o fundo tem outras obrigações, né? Tipo, parcelas de imóveis que comprou lá atrás e ainda não pagou tudo. Isso aparece? Aparece, sim. Olhando o balanço simplificado que eles publicam, existe um passivo de 395 milhões de reais referente a parcelas a pagar por aquisições de imóveis feitas no passado. Desse total, 129 milhões vencem no curto prazo, ou seja, nos próximos 12 meses. Opa, 129 milhões no curto prazo. Isso não aperta o caixa do fundo? É um valor considerável. É um valor considerável, sim, mas aí entra a contrapartida. O fundo também tem dinheiro a receber pela venda de outros imóveis, que totaliza 152,7 milhões de reais. E desse montante, 53,2 milhões entram no caixa também no curto prazo. A gestão diz que usa o caixa disponível, mais as outras rendas e essas entradas para cobrir as saídas. É uma gestão de fluxo de caixa que precisa ser bem ajustada, claro, mas eles têm ativos para receber que ajudam a equilibrar essas contas a pagar. Não é só saída. Ok, faz sentido. Um gerenciamento ativo do caixa, então. Agora vamos para o coração do fundo. Os imóveis. O que tem dentro da carteira do HGRU 11? É muita coisa. É um portfólio gigante e muito, muito diversificado geograficamente. São 102 imóveis espalhados por 16 estados brasileiros. A área total alugável, a ABL, passa dos 600 mil metros quadrados. É coisa pra caramba, viu? Uau! E onde ele é mais forte? Quais estados e setores puxam mais a receita? Olhando a receita que cada estado gera, Minas Gerais lidera com 25%, seguido de perto por São Paulo com 22%. Depois vem Bahia com 13%, Rio de Janeiro com 9% e Paraná com 8%. Os outros estados somam os 23% restantes. É bem espalhado mesmo pelo Brasil. E por tipo de negócio do inquilino? O que predomina ali? Aí a concentração é um pouco maior. O varejo alimentício pensa em supermercados, atacarejos, responde por 54% da receita. O setor educacional, com faculdades e escolas, vem em segundo com 25%, e o varejo de vestuário, tipo lojas de departamento, com 17%. Basicamente, esses três segmentos dominam a carteira. Entendi. E os inquilinos em si? Quem são os principais nomes ali pagando aluguel?
Aqui a concentração é ainda mais clara. Os 4 maiores inquilinos juntos representam 77% da receita total. É bastante. São eles Grupo Carrefour, que é dono do Atacadão e Sam's Club, com 24%, Açaí Atacadista, com 23%, Lojas Pernambucanas, com 17%, e o Grupo Educacional Edux, com 13%. Uau, quase 80% da receita vindo de só 4 empresas. Isso não representa um risco muito grande para o fundo? Se um deles tiver problema. É um ponto de atenção, sem dúvida nenhuma. Uma concentração elevada, assim, sempre traz um risco adicional se um desses grandes inquilinos tiver alguma dificuldade financeira, claro. Por outro lado, são empresas enormes, líderes nos seus setores e setores considerados mais resilientes, como o alimentar e o educacional. E lembra dos contratos atípicos que a gente falou? Verdade, 82% são atípicos. Aqueles mais longos e com multa alta para sair, né? Exato, isso mitiga bastante o risco da concentração. Não é fácil para um Carrefour ou um Açaí simplesmente decidir sair de um imóvel que foi feito sob medida para eles, com um contrato de 10, 15 anos e uma multa pesadíssima para pagar. Dá mais segurança do que se fossem contratos típicos, aqueles mais curtos e flexíveis. E quase tudo, 99%, é corrigido pelo IPCA, a inflação oficial. Entendi a lógica. E quando esses contratos vencem? Tem muito contrato acabando logo nos próximos anos? Não. A maior parte não. 67% da receita vem de contratos com vencimento só a partir de 2029. Isso confirma aquele wait longo de quase 10 anos que a gente comentou antes. Dá um horizonte bem longo de receita já contratado, que é ótimo. E as datas de revisão e reajuste dos aluguéis são muito concentradas em algum mês específico? As revisões, que é quando se pode rediscutir o valor do aluguel baseado no mercado, têm um pico em setembro, respondendo por 27% da receita, mas são bem distribuídas ao longo do ano. Já os reajustes anuais pela inflação, o IPCA, se concentram um pouco mais em janeiro, 21%, julho, 23% e setembro, 26%. Isso significa que a receita tende a dar uns saltinhos nesses meses por causa da correção monetária anual. E a vacância histórica sempre foi baixa, assim, nesse nível de 0,8%? Sim, o histórico que eles mostram dos últimos 12 meses confirma isso. A vacância física ficou variando ali entre 0,7% e 0,8%. É um desempenho operacional excelente e muito consistente ao longo do tempo. Além dos imóveis físicos, o fundo também investe em cotas de outros FIs, né? Isso é relevante na carteira. É uma parcela pequena do patrimônio, na verdade, cerca de 6,7%. Não é o foco principal do HGR11. As maiores posições são no FCCFL11, que é aquele FII dono do prédio do INSPER em São Paulo, e no SPVJ11, que tem um imóvel alugado para o Açaí. Parece ser mais uma estratégia para ter exposição a ativos bem específicos ou talvez buscar um ganho de capital nessas cotas, mas não é o carro-chefe. Tá legal. Para a gente ir fechando então, como está a liquidez do HGR11 na Bolsa? É fácil comprar e vender as cotas se o investidor quiser? Os números de setembro mostram um volume médio diário negociado, o ADTV, de 4,3 milhões de reais. Isso é considerado bom no mundo dos FIs? É ótimo para um FI. Mais de 4 milhões por dia significa que tem bastante negócio acontecendo, o que facilita muito para quem quer entrar ou sair do fundo sem impactar demais o preço da cota, sabe? E outro dado interessante é o número de cotistas, que continua subindo e chegou a 222,2 mil em setembro. É um sinal de que o fundo continua atraindo o interesse dos investidores. Perfeito. Então vamos tentar amarrar tudo isso que a gente conversou. O que a gente tira de principal desse raio-x de setembro do HGR11? Quais os destaques? Olha, para mim, fica a imagem de um fundo que mostrou muita resiliência no mês, sabe? Surfou bem a alta do IFIX, mesmo com a Selic ainda lá nas alturas. Os pilares operacionais são muito, muito sólidos. Vacância quase inexistente, contratos longuíssimos com L de quase 10 anos, a maioria deles atípicos e indexados à inflação. Isso dá uma base de receita muito estável, muito previsível. E a distribuição de 95 centavos, mesmo usando um pouquinho da reserva acumulada, mostra um esforço da gestão em manter aquela previsibilidade para o investidor, né? Manter o rendimento constante. Exato. É uma gestão que parece priorizar essa constância no rendimento mensal.
o que agrada muito quem busca renda passiva. Além disso, tem eventos positivos no radar. O passeio Dutra ficando pronto para gerar receita e a possibilidade de aumentar os aluguéis do grupo DMA com essa renegociação. A alavancagem existe, é verdade, mas está em níveis considerados controlados pela gestão e, importante, com um plano claro de redução ao longo do tempo. Ok. Então, diante desse cenário todo, o que fica de pergunta no ar por investidor acompanhado aqui para frente? Quais são os pontos de atenção ou as próximas cenas dessa novela? Boa pergunta. Eu levantaria algumas questões-chave para a gente ficar monitorando, sabe? Primeiro, qual vai ser o real impacto dessa deflação recente do IPCA nos próximos rendimentos? A gestão vai continuar usando a reserva para manter o 0,95 ou a gente pode ver uma leve redução temporária no valor distribuído, já que 99% dos contratos são indexados justamente a ele? É algo para observar. Segundo, aquelas renegociações com o grupo DMA vão dar resultado mesmo? Vão conseguir destravar valor e aumentar a receita por cota? Se sim, quanto e principalmente quando isso começa a aparecer nos números do fundo? Terceiro ponto, o passeio Dutra. Como é que a conclusão da obra e a futura locação ou venda dos espaços vão impactar o resultado financeiro do fundo nos próximos trimestres? Qual o potencial de ganho que está represado ali? E por último, talvez a pergunta mais ampla, olhando o quadro maior, se a Selic de fato começar a cair lá em 2026 e os juros lá fora continuarem cedendo, qual o potencial de valorização para a cota do HGRU11 e outros FIs de tijolo? Será que esse PVP perto de 1 já precificou tudo ou ainda tem espaço para subir com um cenário macro mais favorável? São as grandes perguntas que ficam no ar. Excelentes pontos para reflexão e, claro, acompanhamento nos próximos meses. Gostou dessa análise detalhada do HGR11? Quer ficar por dentro dos próximos relatórios e das novidades do mercado de fundos imobiliários? Então não perde tempo não. Clica agora em seguir aqui no Diário SA para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos e análises. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Até a próxima!